Eu vou apresentar para vocês agora uma planilha de orçamento de clube. Essa planilha é uma planilha minha. Planilha é uma coisa muito particular, cada um tem a sua, um critica do outro e tal. Mas é uma planilha que eu já uso há muitos anos, há muito tempo, fora do Rotary, na minha empresa. É lógico, adaptado, né, às situações, a cada uma situação. Em Rotary, o nosso clube já utiliza há muito tempo, há muitos anos. Tem vários clubes do distrito aí que já vem utilizando essa planilha. E eu apresentei essa planilha no nosso grupo de presidente e eu recebi várias ligações aí me pedindo para falar mais dessa planilha. Então, eu prometi que a gente colocaria essa planilha no PETS e daria algumas explicações e orientações. Bom, essa planilha eu baseei em 20 associados, tá? Com o dia que eu montei essa planilha, o câmbio estava em R$ 4,76, tá? Então, foi baseado nesses números. Aqui nós temos, nessa coluna, eu relacionei os itens, né? E a gente trabalhou aqui os principais custos de um clube, custos essenciais de um clube, né? Mas vocês podem colocar outros custos que o clube tiver aqui, acrescentar outros custos. Então, nós temos aqui a per capita de RI. Esse número já está atualizado, esse valor, né? Então, nós temos agora em julho, os clubes vão estar recebendo aí a per capita de RI, $35,50, né? E mais R$ 1, que é do Conselho de Legislação, a taxa do Conselho de Legislação. Então, essa per capita de julho ela é de 36,50. A de janeiro já é de 35,50. Já não tem a taxa do Conselho de Legislação. Bom, somando uma em julho, a outra em janeiro, somando esse valor dá R$ 6.854, já convertido em R$1,40. Fundo distrital, como o nosso financeiro, tesoureiro Wagner disse, a gente ainda está elaborando, mas eu peguei um valor aqui para ter uma ideia. Então, eu considerei uma per capita de R$ 198 no ano, né? E ela é dividida em 3 parcelas, que é agosto, outubro e dezembro, como foi informado também pelo nosso tesoureiro. Então, considerando esses 20 associados, R$ 198, se divide por 3, nós vamos achar, e multiplicado pelo número de associados, nós vamos achar aí o valor de cada parcela, totalizando R$ 3.960. Nós temos depois a revista Brasil Rotária, que é R$ 16, né? Na verdade, é R$ 8 por mês, ela é cobrada bimestralmente, então dá R$ 16. Então, cada parcela são meses pares, né? Então, agosto, aqui 320, outubro, dezembro, fevereiro de 23 e abril de 23, e junho de 23. Então, vai dar 1.920. Nós temos aqui despesa administrativa, eu coloquei R$ 45, dá R$ 540 no ano, né? Despesas bancárias aqui eu não coloquei. Tem muitos clubes que não trabalham com banco, né? Não tem conta em banco. Eu não coloquei valores aqui também, porque são muito variados também. Nós temos aqui o registro de ata de posse, né? Eu imaginei que R$ 600, em torno de R$ 600. Depois, eu até coloquei aqui plataforma Zoom, né? Mas eu não coloquei valor, mas às vezes algum clube aqui que quer ter a sua plataforma, né? Ele pode colocar aqui e dividir aí os pagamentos aqui mensalmente. Depois, aqui o certificado digital, né?
Eu coloquei aqui para o mês de agosto, R$ 250. E eu coloquei aqui também uma ajuda de custo para o presidente do clube para participar da conferência. Muitos clubes não adotam isso, alguns adotam, e eu acho muito importante adotar, porque é uma maneira de incentivar o presidente do clube a participar da conferência, mesmo porque ele precisa participar da Assembleia Distrital lá. Ele pode mandar um representante, mas é importante que ele vá. Então, isso daqui é uma ajuda de custo para o presidente participar da conferência de $100. Considerando o cano 476, então vai dar R$ 476. Nós temos aqui também o banner, né, e foto do presidente. Coloquei mais ou menos aí um custo aí de R$ 120. E eu acrescentei aqui, tem alguns clubes que fazem isso, meu clube é um desses clubes, todo ano a gente faz uma contribuição para a Fundação Rotária de $1.000, né? Correspondente a um Paul Harris. Então, eu acrescentei aqui na planilha. Tem umas pessoas que concordam a fazer isso, tem outras pessoas que não concordam, né? Mas aqui eu acrescentei, deu, então, $1.000, R$ 4.476, para a gente concluir isso aqui em abril de 2023. Tudo planejado. E aqui eu não coloquei valores, mas eu acho importantíssimo aqui um fundo de reserva para eventualidades. Às vezes é um companheiro que deixa de pagar um determinado mês aí, 1, 2, 3 companheiros, isso acontece, né? É passivo de acontecer. Então, eu acho que para esses casos ou outras situações, a gente estipular um fundo de reserva aqui. Vai aumentar um pouco a per capita? Vai, mas eu acho que o clube vai trabalhar com um pouco mais de tranquilidade. Então, aqui essa planilha toda está toda com fórmula, né? Se a gente alterar um valor aqui, ela vai alterar aqui no finalzinho da planilha aqui. Então, nós temos aqui esses custos aqui, ele vai somar um valor total, né, de R$ 19.196,40, que vai corresponder à parcela per capita do associado, a mensalidade do associado, R$ 79,99. Então, vocês veem aqui a quantidade de coisa que a gente faz, que paga, coloca o clube em dia, tudo direitinho, e uma mensalidade do associado, arredondando aqui para R$ 80. Então, agora, evidentemente, aqui vocês acrescentam, né, tirar coisa aqui é meio complicado, eu acho que isso aqui é o básico, mas quem quiser acrescentar alguma coisa aqui pode ser acrescentado na planilha. Evidentemente que vai alterar o valor total aqui e o valor da mensalidade. Aqui embaixo, nós temos as receitas. Então, nós temos aqui o total, né, por mês. O importante dessa planilha é que ela é uma planilha de planejamento e de acompanhamento. Eu até sugiro que os clubes fazem duas planilhas. Faz essa planilha aqui para ser apresentado e aprovado pelo Conselho Diretor, posteriormente aprovado em assembleia, o orçamento. Isso aí, eu recomendo que vocês façam isso aí até no final do mês de maio, tenha essa planilha aprovada, é importante que seja aprovada em assembleia, mesmo porque para o envolvimento das pessoas, né? E interagir as pessoas dos clubes, os associados do clube, é muito importante. E levar o conhecimento, eles terem conhecimento. Então, nós temos a receita aqui, então, R$ 80. Então, nós vamos ter que ter receita para cobrir isso aí. Então, vamos lá. Bom, essa receita aqui é a receita do primeiro mês, de julho. O Rotary recomenda, isso é recomendado pelo Rotary, que o clube, a gestão anterior, deixe um saldo suficiente para cobrir a per capita que vai ser cobrada em julho.
Então, essa é uma recomendação de Rotary, e isso é importante que se faça isso. E a gente tem conhecimento que muitos clubes não se preocupam com isso, mas isso aí é importantíssimo. Então, a gestão daqui é a gestão que vai assumir, ela vai receber um valor, e ela, quando também deixar a gestão, ela vai deixar um valor também para a gestão futura. Nesse caso aqui, a nossa per capita aqui está dando, de RI, está dando R$ 3.478, R$ 74,80, mas eu considerei apenas 3.200, que dá para fechar tranquilo. Então, nós temos aqui essa mensalidade de R$ 80 por rotariano, 80 vezes 20, vai dar R$ 1.600 de mensalidades, de receita de mensalidades por mês. Então, R$ 1.600. Eu estou considerando com saldo de caixa da gestão anterior de R$ 3.200. Então, somando, vai dar R$ 4.800. Somando as nossas despesas aqui de julho, vai dar um total de R$ 4.239,80, que vai deixar um saldo no caixa de R$ 560,20. Gente, eu estou indo depressa, está dando para compreender, Natan? Natan? Acho que está bacana. Tá. Então, vamos lá. Bom, aí nós temos o segundo mês. Nós passamos para o segundo mês aqui. Segundo mês, o que vai acontecer no segundo mês? As nossas despesas vai ser de R$ 1.935, correto? E nós vamos ter uma receita de apenas 1.600. Então, o nosso fluxo de caixa aqui no mês de agosto, ele vai ficar negativo R$ 335. Porém, nós vamos ter um saldo do mês anterior de R$ 560,20. Deduzindo esse R$ 335, então nós vamos passar o mês de agosto com R$ 225,20. Ok? Bom, gente, e assim vai acontecendo nos meses seguintes, tá? E o importante é estar mantendo esse saldo, não gastar esse saldo com nada, porque esse saldo nós vamos precisar na frente, né? Ele vai acumulando ali, e vocês vão ver aqui que tem meses que a gente tem mais despesa, principalmente os meses que tem apercado de RI. Nós vamos pegar aqui, por exemplo, janeiro. Janeiro, nós temos aqui a per capita de RI e mais despesa administrativa. Então, nós vamos ter uma despesa de R$ 3.424,60, né? Nós vamos ter de receita, né, das mensalidades de associados apenas R$ 1.600. E nós vamos ter uma despesa de R$ 3.424,60. Então, o nosso fluxo de caixa aqui, ele vai estar negativo no mês de janeiro, R$ 1.824,60. Porém, nós vamos ter um saldo remanescente do mês anterior de R$ 3.165,20. Então, vai dar para cobrir esse saldo negativo aqui, e nós ainda vamos passar o janeiro com R$ 1.340,60. E assim vai acontecer nos outros meses. Em junho, o que vai acontecer em junho? Em junho, nós vamos ter uma despesa de apenas R$ 365, você está entendendo? E nós vamos ter uma receita de 1.600, então nós vamos passar com saldo positivo, o nosso fluxo de caixa vai estar positivo R$ 1.235, com mais R$ 1.968,60 do mês anterior, saldo do mês anterior. Então, nós vamos totalizar um saldo de R$ 3.203,60, que nós vamos estar passando para a gestão, para a próxima gestão. Então, nós recebemos aqui R$ 3.200 e nós estamos repassando aqui R$ 3.200 para a gestão futura, né? Então, gente, então essa daqui é a planilha. Então, só para vocês terem uma olhada, ter uma ideia, aqui, por exemplo, ó, nós temos aqui R$ 3.203,60, correto? Eu vou tirar esse valor aqui, ó, vocês vão ver que ele vai, quer dizer, nós diminuímos um gasto aqui de 3 mil e poucos reais,
a nossa mensalidade passou para R$ 65,51 e, consequentemente, nós vamos ter um saldo aqui de R$ 6.678, que é aqueles 3.203 mais os 3.000 e poucos reais que nós tiramos daqui. Então, a planilha está toda com fórmula, né? Então, dá para vocês trabalharem e brincarem aqui com ela à vontade. Não, a per capita aqui, a mensalidade foi alta. Então, vamos ver aqui o que a gente pode diminuir aqui no que nós colocamos aqui como custos, né? Então, gente, essa é uma planilha. E deixa eu... Alguém quer fazer alguma pergunta dela? Pode fazer, fica à vontade. Governador, a gente tem algumas perguntas no chat. A presidente Anne está perguntando, e se o clube tiver mais receitas, como eventos beneficentes, por exemplo? Eu acho, veja bem, eu entendo o seguinte, que essas receitas, eu acho que elas não devem ser para administrar o clube. Eu acho que essas receitas aí, elas têm que ser para vocês fazer, o pessoal do clube fazer projetos, promover ações humanitárias, né? Eu acho que são receitas que elas não estão dentro do planejamento, né? Se quiserem colocar, tudo bem, mas eu acho que ela seria administrada separadamente, né? Ela poderia e não envolver na administração do clube. Essa é a minha ideia. Mas nada implica, né? O clube fica à vontade aí de montar a sua planilha, montar o seu planejamento. Mas eu acho que não seria saudável, eu acho que pode fazer confusão. Aqui nessa planilha, para vocês terem ideia, gente, aqui, ó, essa planilha que eu montei aqui, vamos supor que vamos supor que 2 associados deixam de pagar a mensalidade deles. Não vai influenciar aqui no resultado aqui, só vai influenciar, o clube vai passar o ano todo sem problema financeiro, com a falta de pagamento desses 2 associados. Só que no final da gestão, ele não vai conseguir transferir R$ 3.203. Vai transferir menos o valor que esses associados deixou de pagar. Porém, gente, eu oriento a vocês, sugiro a vocês não podem deixar um associado ficar mais de 2 meses sem pagar mensalidade no clube. O tesoureiro, o secretário, né? Vocês têm que ficar, o presidente também, muito atento a isso aí, tá? Nós temos normas através do nosso estatuto, né? do RI, e essas normas já prevê isso aí, inclusive, depois de 30 dias, comunicar com o associado, né? Se possível, eu até prefiro que seja por escrito, tá? Nessa comunicação, vocês podem citar o artigo, eu não me lembro agora de qual que é o artigo, que está no estatuto. Então, veja bem, comunicar o associado, né? Confirmar se ele já pagou, se não pagou, para entrar em contato com o tesoureiro, com a secretaria do clube, né? Numa boa, conversar. Agora, se o associado passou de 2 meses e não pagou, gente, não dá para ficar com esse associado, não, porque só vai acumulando, aí vocês vão ter problema financeiro, o clube vai ter problema financeiro, porque se ele não pagou a primeira e a segunda, mais difícil vai ser ele pagar a terceira, a quarta, a quinta ou a sexta. E esse prejuízo vai ficar para o clube. Então, a gente viu acontecer isso aí, nós temos experiência com isso através do nosso clube. Então, vocês têm que notificar. Isso está no estatuto, o associado não tem que reclamar. Vocês estão cumprindo o que está ali no estatuto. O que não pode fazer é vocês notificar um e deixar de notificar outro. Então, o procedimento tem que ser igual para todos os associados, tá? Mais outra pergunta aí, ô? Tem. Eu até quero comentar disso, mas é muito importante o que você falou, o governador, sobre notificar por escrito.
né? Porque hoje em dia a gente tem muita mania de ficar mandando por WhatsApp e é interessante que essas cobranças sejam por escrito, ou por correio, ou às vezes uma carta, né, mediante recibo, ou até por e-mail, né, dependendo do que o estatuto, o regimento interno do seu clube fale. O nosso companheiro Fábio Ramos, o presidente do Rotary Clube de Buritis, falou: a título de sugestão, o clube pode solicitar ao banco a abertura de uma subconta interna para separar a receita de eventos. Em Buritis fazemos assim. Ótimo, não, muito bom. Ótima sugestão, não resta a menor dúvida. É, Muito bom, muito boa. Se tem condições de fazer isso, eu até não conheço, mas ótimo, maravilha se puder fazer isso. E aí vocês administram separadamente essas receitas. O que é receita para custear as questões administrativas do clube e o que é receita para vocês promoverem ações do clube, projetos do clube. Ótimo, ótimo. Bom, gente, então é o seguinte, deixa eu sair daqui. Ok. Gente, essa planilha aí está à disposição de qualquer um de vocês aí. Se vocês quiserem uma explicação melhor, aprofundar melhor nela aí, eu estou à disposição também. Pode me ligar que a gente combina um horário, né? Se outros clubes tiver também, a gente pode abrir uma sala aí, bater um papo, trabalhar a planilha de vocês mesmos, monte a planilha de vocês lá, qualquer dúvida. Agora, gente, fazem isso agora que tem que fazer, é o momento de fazer, de planejar, de montar o orçamento de vocês, é agora, não é em julho, não. Junho também já fica meio apertado, tá? Então, assim, quem não for presidente aí, que leve essa informação para os clubes aí, que é muito importante vocês fazerem esse planejamento agora, tá? E vocês viram ali, gente, dá para jogar um Paul Harris ali, uma contribuição de $1.000 ali, tranquilamente aí. Eu acho que uma mensalidade de R$ 80, eu acho que dá para um rotariano pagar. Bom, gente, nós já estamos então chegando no nosso final aqui. Um forte abraço em cada um de vocês. Nosso muito obrigado. E peço a todos para que virtualmente saudemos o Pavilhão Nacional.